O bebê do chefe da máfia não comia nada. A empregada o amamentou e salvou sua vida. O único herdeiro do mais poderoso lorde do crime em Nova York havia passado 7 dias sem se alimentar. E ninguém sabia que naquela noite o bebê morreria em seus braços. Essas foram as palavras que Cassandra Monroe nunca imaginou que teria que falar enquanto encarava o cano de uma arma segurada pelo homem mais perigoso da América. Mas nas primeiras horas de 15 de outubro, enquanto ela esfregava os pisos de mármore da mansão Moretti no exclusivo Upper East Side de Manhattan, tudo mudou para sempre. Cassie tinha 28 anos e trabalhava há apenas 2 meses como empregada naquela fortaleza gótica de 5 andares, um lugar com jardins que pareciam pertencer a revistas de arquitetura e fontes que custavam mais do que tudo o que ela havia ganhado em toda a sua vida. Ela era órfã desde os 7 anos, quando seus pais morreram em um incêndio. Cresceu no orfanato de St. Mary, no Brooklyn, onde a crueldade era a única lição ensinada. 8 semanas atrás, ela havia dado à luz uma menina, um anjo minúsculo, que só respirou por 4 horas antes que Deus decidisse levá-la. Os médicos do hospital público disseram que era um defeito cardíaco congênito. Cassie ainda sentia o peso daqueles braços vazios, o silêncio onde deveriam ter havido choros, o leite que seu corpo continuava produzindo sem ninguém para alimentar. Ela havia nomeado sua filha Esperança, porque era tudo o que lhe restava. Agora até isso se foi. Se você quer saber como esta mulher quebrada se tornou a salvação de um império da máfia, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que ama histórias dramáticas e inscreva-se em nosso canal para não perder o que acontece em seguida. Porque naquela noite, Cassie descobriu algo que abalaria todo o submundo até o seu cerne. A mansão Moretti não era simplesmente uma casa. Era uma fortaleza, um reino privado plantado no coração de Manhattan, como uma declaração de poder absoluto. 5 andares de arquitetura gótica clássica erguiam-se sobre o Upper East Side, um lugar onde cada metro quadrado de terra custava mais do que uma família comum ganharia em uma vida. Cassie trabalhava aqui há 2 meses, mas ainda não havia explorado todos os cantos da vasta propriedade. Havia quartos onde ela nunca teve permissão para entrar, corredores que estavam sempre guardados, e pesadas portas de aço que levavam ao porão sobre as quais Marta, a governanta idosa, a havia avisado em seu primeiro dia, dizendo para nunca ceder à curiosidade. O sistema de segurança da mansão Moretti era mais rigoroso do que uma prisão federal. Câmeras de vigilância observavam cada ângulo, desde o portão da frente até o jardim dos fundos, desde os corredores do 1º andar até as varandas do 5º andar. 24 guarda-costas trabalhavam em turnos rotativos, armas escondidas sob ternos sob medida, seus olhos constantemente escaneando como falcões. O portão principal era de ferro forjado, pesando várias toneladas, equipado com reconhecimento facial e escaneamento de retina. Qualquer um que quisesse entrar tinha que passar por pelo menos 3 camadas de inspeção, incluindo entregadores e pessoal de manutenção. Cassie ainda se lembrava de sua primeira entrevista. Quando revistaram sua bolsa 3 vezes, escanearam seu corpo com um detector de metais e a fizeram assinar um acordo de confidencialidade de 12 páginas que exigia silêncio absoluto. Na época, ela não entendia por que uma família precisaria de segurança nesse nível. Agora ela entendia. Gabriel Moretti não era um empresário comum, como os registros públicos alegavam. Ele era o chefe da família Moretti, uma das 5 famílias mafiosas mais poderosas dos Estados Unidos. O homem que controlava todo o submundo de Manhattan e Brooklyn. No mundo do crime, as pessoas o chamavam por um nome que fazia os inimigos tremerem: a morte silenciosa. Diziam que Gabriel Moretti nunca ameaçava, nunca avisava, nunca falava uma palavra antes de agir. Quem o traía só percebia seu erro quando a bala já havia rasgado sua cabeça. Cassie havia visto Gabriel Moretti algumas vezes desde que começou a trabalhar lá.
Ele tinha 36 anos, mais de 1,80 de altura, com a constituição sólida de um homem que treinava incansavelmente. Seu cabelo preto azeviche estava sempre penteado para trás com precisão impecável, revelando um rosto angular e afiado, maçãs do rosto afiadas como facas e uma mandíbula quadrada e dura. Mas o que mais assombrava Cassie eram seus olhos, de aço cinzentos, frios e sem fundo, completamente desprovidos de emoção. Toda vez que aqueles olhos passavam por ela por acaso, Cassie sentia como se a temperatura na sala caísse subitamente vários graus. No entanto, Marta havia lhe dito que Gabriel Moretti nem sempre fora tão frio. 8 anos antes, ele havia sido um homem que sabia amar, rir, chorar. Rosa, sua primeira esposa, era uma linda mulher mexicana que Gabriel havia amado à primeira vista. Eles se casaram apesar da feroz oposição de ambas as famílias, apesar das regras não ditas do mundo da máfia que exigiam casamentos políticos. Rosa engravidou, e eles ficaram sobrecarregados de alegria quando souberam que teriam uma menina. Mas essa felicidade foi roubada da maneira mais cruel. Durante o parto, Rosa sofreu uma insuficiência cardíaca súbita e morreu na mesa de cirurgia. Os médicos mais tarde descobriram que ela havia sido envenenada com uma droga incolor e inodora misturada em sua comida por muitos meses. Uma substância que enfraqueceu lentamente seu coração sem que ninguém percebesse. Os culpados eram uma família mafiosa rival que buscava vingança contra Gabriel por um acordo falho. Eles mataram sua esposa da maneira mais dolorosa imaginável, lentamente, silenciosamente, e no exato momento que deveria ter sido o mais feliz de sua vida. Gabriel Moretti os encontrou e se vingou à sua própria maneira. As pessoas diziam que ele massacrou todos os 23 membros daquela família em uma única noite com as próprias mãos, sem falar uma palavra. A partir daquele momento, a morte silenciosa se tornou um nome que aterrorizava todo o submundo. E a partir daquele momento, o coração de Gabriel Moretti congelou completamente. Ele vivia por apenas uma razão: Mia, a filha que Rosa havia trocado sua vida para trazer ao mundo. Mas agora, dentro desta magnífica mansão, havia outra criança lentamente definhando. E Cassie não sabia que seu destino estava prestes a se ligar a essa criança de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A criança se chamava Matteo Moretti, o único herdeiro de um vasto império criminoso, nascido há 8 semanas em um dos hospitais privados mais luxuosos de Nova York, cercado por uma grande equipe médica e os equipamentos mais caros que o dinheiro podia comprar. No entanto, toda essa riqueza não conseguia resolver um problema tão simples e tão comovente. O bebê se recusava a se alimentar. Cassie havia ouvido Marta recontar em uma voz preocupada, dizendo que Matteo rejeitava tudo, desde leite materno à fórmula, de leite especial importado da Alemanha, a misturas feitas sob medida pelos principais especialistas em nutrição. 7 dias se passaram, 7 longos e agonizantes dias, nos quais o bebê absorveu apenas algumas gotas de água através de uma linha intravenosa, seu pequeno corpo ficando mais fraco a cada hora, sua pele pálida como papel, seus choros ficando mais fracos como uma vela prestes a ser apagada pelo vento. Os melhores pediatras foram convocados. Especialistas digestivos foram transportados de Boston. Até mesmo um professor de Johns Hopkins o havia examinado. No entanto, ninguém encontrou uma causa, e ninguém tinha uma solução. Eles disseram que o bebê era fisicamente saudável, sem defeitos ou doenças, mas ele simplesmente se recusava a comer, como se algo em seu instinto o impedisse de aceitar nutrição de qualquer fonte. Cassie às vezes ouvia aqueles choros fracos vindo do 3º andar tarde da noite enquanto ela limpava. E cada vez seu coração apertava, o choro de Matteo a lembrava de Esperança, sua própria filha minúscula, que ela havia segurado por apenas 4 horas antes de ela falecer. Às vezes Cassie se perguntava por que uma criança nascida em seda e riqueza tinha que sofrer assim.
enquanto sua própria filha, nascida na pobreza e solidão, havia deixado o mundo sem nunca conhecer o sabor do leite de sua mãe. A mãe de Mattel era Bianca Hartwell Moretti, a mulher com quem Gabriel havia se casado 2 anos atrás em um casamento luxuoso no Plaza Hotel, um evento que a imprensa chamou de casamento da década. Bianca vinha da família Hartwell de Boston, uma das famílias mais ricas e poderosas da Nova Inglaterra, com fortunas herdadas por gerações. Ela era alta e esbelta, com cabelo loiro dourado meticulosamente arrumado fio a fio, pele branca de porcelana intocada pela luz do sol ou trabalho, e olhos azuis e frios como gelo. Cassie havia visto Bianca algumas vezes desde que trabalhava aqui, e cada vez ela sentia como se tornasse invisível. Bianca olhava através da equipe como se eles não existissem. Nenhuma saudação, nenhum aceno, nem mesmo um olhar em seus olhos. Ela vivia em um mundo completamente diferente. Um mundo de festas da elite, viagens de jatinho particular, vestidos de alta costura e bolsas que valiam um ano inteiro do salário de Cassie. Martha havia sussurrado para Cassie que o casamento entre Gabriel e Bianca não era sobre amor. Era um arranjo político entre duas famílias. Os Moretti precisavam de uma aliança com a alta sociedade legítima para lavar dinheiro e expandir sua influência, enquanto os Hartwell precisavam do poder sombrio da máfia para proteger seus próprios segredos obscuros. Gabriel precisava de um herdeiro masculino para garantir sua posição em um mundo da máfia dominado por homens. E Bianca concordou em carregar uma criança em troca de status e riqueza ilimitada. Mas agora o bebê que ela havia dado à luz estava morrendo lentamente. E Cassie notou algo estranho. Bianca não parecia estar sofrendo de forma alguma. Ela ainda ia ao spa, ainda se encontrava com amigos, ainda fazia compras, como se nada tivesse acontecido. Os choros de Mattel pareciam ser nada mais do que um inconveniente para ela. Um obstáculo para a vida luxuosa a que ela estava acostumada. Ao contrário de Bianca, havia uma pessoa na casa que realmente amava Mattel com todo o seu coração. Mia, a filha de 8 anos de Gabriel e Rosa. Mia tinha grandes olhos castanhos como sua mãe e cabelo preto cacheado como seu pai. Uma linda garotinha com uma tristeza constante em seu olhar. Ela havia perdido sua mãe no nascimento e cresceu sob os cuidados de babá, sempre em mudança, em uma casa fria e desprovida de afeto. Bianca nunca considerou Mia sua filha, tratando a menina como uma obstrução, uma lembrança da mulher que Gabriel uma vez amara. Mia frequentemente se esgueirava para o quarto de Mattel sempre que Bianca estava fora, sentando-se ao lado do berço de seu irmãozinho e cantando canções de ninar que uma velha babá a havia ensinado. Cassie havia testemunhado essa cena uma vez e seu coração havia se estilhaçado. Uma garotinha solitária de 8 anos tentando confortar um recém-nascido moribundo, enquanto a própria mãe da criança estava em algum lugar aproveitando sua vida. Naquela noite, enquanto Cassie esfregava o chão no 2º andar, ela ouviu o choro de Mattel vindo do 3º andar, fraco e desesperado. Junto com ele vinha o som de uma discussão do quarto principal. A voz profunda de Gabriel, pesada de preocupação, e a voz aguda de Bianca, ardendo de raiva. Cassie não sabia que o que ela estava prestes a ouvir mudaria sua vida para sempre. O relógio bateu 2 da manhã quando Cassie parou de esfregar, sua respiração engasgando dolorosamente em sua garganta. A discussão do quarto principal no 3º andar ecoou mais claramente pela escada em espiral. E ela sabia que não deveria ouvir, não deveria estar ali, não deveria saber os segredos desta família poderosa, mas seus pés pareciam pregados ao piso de mármore gelado, incapazes de se mover. A voz estridente de Bianca soou primeiro, afiada como uma lâmina, cortando a noite silenciosa. Eu não aguento mais isso, Gabriel. Este bebê está arruinando minha vida. Já se passaram 7 dias. 7 dias eu não dormi. Não fui a lugar nenhum. Não fiz nada.
O Vanderbilt Charity Gala foi na noite passada. Eu tive que cancelar por causa deste bebê chorando sem parar. Catherine Hartwell ligou perguntando onde eu havia desaparecido e eu tive que mentir e dizer que estava doente. Eu, Bianca Hartwell, tendo que mentir. A voz de Gabriel seguiu, baixa e exausta, mas firmemente controlada. Esse é nosso filho, Bianca. Seu filho. Ele está morrendo e tudo o que você se importa é com uma festa. Cassie ouviu passos pesados indo e voltando. Então o riso frio de Bianca enviou um arrepio por seus ossos. Nosso filho. Eu fiz minha parte. Eu o carreguei por 9 meses. Eu suportei meu corpo mudando. Eu o dei à luz com dor. O resto é seu trabalho e das babás que você contratou. Eu não nasci para ser mãe, Gabriel. Eu nasci para ser a esposa de um chefe, para dar festas e manter uma imagem. Você queria um herdeiro. Você tem um. Agora encontre uma maneira de mantê-lo vivo. Cassie sentiu náuseas. Ela uma vez acreditara que era a mulher mais desafortunada viva quando perdeu a esperança. Mas pelo menos ela amara sua filha com todo o seu coração durante aquelas breves 4 horas. Bianca, uma mulher que tinha tudo, falava de seu próprio filho como se ele fosse um fardo, um erro, um obstáculo para desfrutar de uma vida luxuosa. Cassie ouviu a voz de Gabriel quebrar, um som que ela nunca imaginou que pudesse vir da boca de um notório e impiedoso chefe da máfia. Os médicos dizem que se ele não comer nos próximos dias, nós o perderemos. Você entende, Bianca? Nós vamos perder nosso filho. Bianca respondeu com um suspiro entediado. Então encontre uma maneira. Você é Gabriel Moretti. Você pode comprar este mundo inteiro. Você pode matar quem você quiser. E você não consegue descobrir como alimentar um bebê. Eu estou cansada. Preciso dormir. Esta noite eu vou dormir na sala de estar do 2º andar. Pelo menos lá eu não terei que ouvir o choro dele. A porta abriu e Cassie apressou-se para as sombras do corredor. Odor, seu coração batendo descontroladamente. A figura de Bianca passou em uma camisola de seda de marfim, cabelos loiros soltos sobre os ombros, seu rosto completamente intocado pela emoção. Ela passou sem olhar, como se a empregada fosse parte da parede, um pedaço de mobília sem vida. O cheiro de perfume caro roçou os sentidos de Cassie enquanto Bianca desaparecia na sala de estar. E então o silêncio se instalou. Mas não silêncio completo. Do 3º andar, o choro de Mattel ainda vinha, fraco e desesperado, rasgando o coração. Não era o choro de um bebê normal pedindo comida ou conforto. Era o choro de uma vida minúscula, ficando exausta, lentamente desistindo, escorregando para a escuridão. Cassie ficou ali com um esfregão nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela percebesse. Aquele choro trouxe de volta a esperança. Aquelas breves 4 horas quando ela segurou sua filha em seus braços, o momento em que ela sentiu a respiração frágil de sua filha desaparecer contra seu peito, seus seios começaram a doer. O leite que seu corpo ainda produzia respondendo ao choro de cima, como se um fio invisível a estivesse puxando para Mattel. Ela sabia que deveria continuar trabalhando, terminar o corredor, voltar para seu quarto e esquecer tudo o que havia ouvido. Ela era apenas uma empregada, uma presença sem nome em uma casa de poder, sem direito de interferir. Mas o choro continuava ecoando em sua mente. Mais fraco, mais desesperado, como um último apelo de uma vida prestes a deixar este mundo. E então, impulsionada por uma força além da razão, Cassie largou o esfregão e começou a caminhar em direção à escadaria que levava ao 3º andar. Cada passo na escadaria parecia pesado como chumbo. O coração de Cassie batia no peito como se fosse explodir. Ela sabia que o que estava fazendo era insano, que estava cruzando os limites permitidos a uma empregada, que poderia custar-lhe o emprego ou até mesmo a vida dentro da casa de um chefe da máfia. Mas o fraco choro de Mattel continuava puxando-a para frente, como se um fio invisível
estivesse ligando firmemente seu coração a um bebê que ela nunca havia sequer tocado. Quando ela parou em frente à porta do quarto principal, Cassie respirou fundo e levantou a mão para bater suavemente. 2, 3 batidas suaves quebraram o silêncio da noite. Alguns segundos se passaram em silêncio sufocante. Então a porta se abriu. Cassie congelou. Diante dela estava Gabriel Moretti, seu cabelo preto desgrenhado, seus olhos cinzentos afundados pela falta de sono, sua camisa amassada, e em sua mão direita, uma arma preta brilhante apontada diretamente para o centro de sua testa. O instinto de um chefe da máfia o havia feito pronto para atirar antes de fazer perguntas. E naquele instante, Cassie viu a morte bem na sua frente. Mas ela não correu, não gritou, não implorou. Ela simplesmente ficou ali, olhos castanhos fixos nos olhos frios e cinzentos do homem mais poderoso de Nova York, e esperou. Depois de alguns segundos que pareceram uma vida inteira, Gabriel reconheceu quem ela era. Ele abaixou a arma, sua respiração pesada, sua voz com exaustão. Você é a nova empregada, não é? O que você está fazendo aqui a esta hora? Cassie forçou sua voz para não tremer. Senhor Moretti, eu ouvi o bebê chorar e eu pensei que talvez eu pudesse ajudar. Gabriel olhou para ela como se ela tivesse acabado de dizer algo completamente absurdo. Dezenas dos melhores médicos da América não puderam ajudar. O que você acha que pode fazer? Ele se moveu para fechar a porta, mas Cassie colocou a mão contra ela. Um ato ousado que ela não podia acreditar que acabara de cometer. Por favor, me ouça. Apenas um minuto. Gabriel pausou. Talvez muito exausto para discutir. Talvez o desespero o tivesse deixado disposto a ouvir qualquer coisa. Talvez houvesse algo nos olhos desta jovem mulher que ele não podia ignorar. Ele acenou para ela continuar. Cassie engoliu em seco, sua garganta seca. 8 semanas atrás, eu dei à luz uma menina. Ela viveu apenas 4 horas e então ela morreu de um defeito cardíaco congênito. Sua voz engasgou, mas ela se forçou a continuar. Eu a chamei de esperança, porque era tudo o que eu tinha. Ela se foi agora, mas meu corpo continua produzindo leite. Todos os dias eu tenho que amarrar meu peito porque o leite continua vindo sem ninguém para alimentar. Gabriel ficou em silêncio, a arma pendurada ao seu lado, seus olhos cinzentos não mais frios, mas acesos com algo como a compreensão compartilhada de um pai que uma vez havia perdido alguém que amava. Cassie continuou, sua voz trêmula mas resoluta. Eu não sei por que Mattel não toma fórmula ou leite de outra pessoa, mas por favor, deixe-me tentar. Se não funcionar, você não perde nada. Mas se funcionar, talvez eu possa salvar seu filho. Gabriel a encarou, tentando lê-la, tentando encontrar algum motivo oculto por trás dessa estranha oferta. Em seu mundo, ninguém dava nada sem exigir algo em troca. Por que você quer ajudar? O que você quer? Cassie balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero nada. Eu só o ouço chorar e não consigo suportar. Minha filha morreu sem nunca provar uma única gota do leite de sua mãe. Se eu puder salvar outro bebê, talvez minha dor signifique algo. Gabriel ficou ali por um longo momento, inúmeros pensamentos correndo por sua mente, as regras da alta sociedade e do submundo colidindo dentro dele. Deixar uma empregada amamentar seu filho era socialmente inaceitável. Algo que Bianca enlouqueceria se soubesse, algo que a elite zombava se algum dia se espalhasse. Mas então, de dentro do quarto, o choro de Mattel subiu novamente, tão fraco, era mal mais do que um gemido, e toda a preocupação com aparências e regras sociais de repente se tornou sem sentido. Gabriel encontrou os olhos de Cassie pela última vez, então recuou e abriu a porta completamente. Por favor, sua voz, áspera e quebradiça, como a de um homem que havia chegado ao limite do desespero. Salve meu filho. Cassie entrou no quarto principal da mansão Moretti, e a primeira coisa que viu foi o luxuoso berço de carvalho branco colocado ao lado da cama,
onde uma pequena vida jazia chorando fracamente. O vasto quarto estava repleto de pinturas inestimáveis e mobiliário suntuoso. No entanto, tudo isso se tornou sem sentido diante da visão do bebê frágil e pálido, lutando a cada respiração. Cassie se aproximou do berço, e quando viu Mateo, seu coração pareceu estar sendo esmagado. O bebê era tão pequeno, sua pele pálida e quase translúcida, seus lábios secos e rachados, seus minúsculos dedos curvados para dentro, como se tentasse se agarrar à vida que escapava de seu corpo. Ela se abaixou e gentilmente pegou Mateo. E no exato momento em que o bebê tocou seus braços, uma estranha sensação se espalhou por todo o corpo de Cassie. Era uma sensação que ela conhecera apenas uma vez na vida. Quando ela segurou a esperança pela primeira vez após o parto, uma sensação como se sua alma e a alma da criança estivessem se fundindo em uma só. Mateo parou de chorar instantaneamente, seus olhos escuros se abrindo amplamente enquanto ele a encarava, como se tentasse reconhecer algo familiar. Cassie sentou-se na poltrona perto da janela, suas mãos tremendo enquanto ela desabotoava seu uniforme. Ela sentiu um rubor de constrangimento sabendo que Gabriel estava ali assistindo, mas a vida de uma criança importava mais do que qualquer vergonha. Ela trouxe Mateo perto de seu peito, e o que aconteceu em seguida deixou tanto ela quanto Gabriel congelados. Mateo, o bebê que havia recusado todo alimento por 7 dias, o bebê que dezenas dos melhores médicos não puderam salvar, imediatamente abriu a boca e agarrou-se a Cassie com uma força que ninguém imaginava que ainda existia naquele pequeno corpo exausto. Ele mamou avidamente, urgentemente, desesperadamente, como alguém morrendo de sede que havia encontrado água no deserto. O som do leite sendo engolido ecoou pela sala silenciosa, o som mais bonito que Gabriel Moretti já havia ouvido em sua vida. Cassie sentiu o leite fluir de seu corpo. O leite que ela tentara suprimir por 8 semanas porque não havia ninguém para alimentar. Agora sustentando uma criança que não era dela. No entanto, estranhamente, ao olhar para o pequeno rosto bebendo avidamente, Cassie não sentiu como se estivesse alimentando um estranho. Ela sentiu como se estivesse segurando a esperança em seus braços, como se sua filha tivesse retornado a ela em outra forma. Lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo que ela não podia nomear. Gabriel ficou ali como uma estátua de pedra pelos primeiros minutos, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Seu filho, a criança que ele havia se preparado para perder, estava comendo, estava vivendo, estava lutando para permanecer neste mundo. Então seus joelhos cederam. Gabriel Moretti, o chefe da máfia conhecido como a Morte Silenciosa, o homem que havia tirado 23 vidas em uma única noite sem piscar, desabou no chão como uma criança. Ele chorou, as primeiras lágrimas que ele havia derramado desde a noite em que Rosa morreu na sala de parto 8 anos antes. Seus ombros largos tremeram em ondas, soluços quebrados rasgando sua garganta. Toda a força e frieza que ele havia construído ao longo dos anos se dissolvendo em um instante. Cassie olhou para o homem chorando a seus pés e entendeu que por trás do exterior impiedoso estava um pai que amava seu filho até os ossos. Um homem que havia perdido demais e estava aterrorizado de perder mais. Mateo mamou por 20 minutos até que sua barriga estivesse cheia e seus olhos começassem a piscar fechados com sono. Pela primeira vez em 7 dias, o bebê parecia satisfeito, em paz, como um pequeno anjo sonhando. Cassie gentilmente colocou Mateo de volta no berço. E quando ela se virou, viu Gabriel de pé novamente, seus olhos vermelhos, mas iluminados com algo que parecia esperança. Ele deu um passo em direção a ela e fez algo que Cassie nunca esperou. Ele curvou a cabeça para ela. Obrigado, sua voz tremendo. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como retribuir você. Cassie balançou a cabeça.
sua própria voz embargada pela emoção. Você não precisa me retribuir. Eu preciso disso tanto quanto Mateo. Naquela noite, Gabriel chamou os médicos para examinar o bebê, e os resultados chocaram a todos. Mateo estava completamente saudável. Seus sinais vitais haviam começado a se estabilizar. O bebê viveria, mas quando tentaram alimentá-lo com fórmula ou leite do banco de doadores, Mateo recusou tudo. Mateo só beberia o leite de Cassie, como se seu pequeno corpo soubesse algo que ninguém mais sabia. Como se um fio invisível tivesse ligado esses dois estranhos muito antes de se encontrarem. Na manhã seguinte, a vida de Cassie mudou completamente em uma única noite. Gabriel convocou uma reunião com todos que trabalhavam na mansão e anunciou que a partir daquele momento, Cassandra Monroe não era mais uma empregada, mas a ama de leite oficial de Mateo Moretti, o único herdeiro da família. Ela receberia um salário 5 vezes maior do que antes, teria um quarto privado no 3º andar, bem ao lado do quarto de Mateo, e seria tratada com o respeito apropriado à importância de seu papel. Cassie ficou ali ouvindo, incapaz de acreditar em seus próprios ouvidos. Na noite anterior, ela havia sido uma empregada, ajoelhada no chão, esfregando ladrilhos de mármore. Agora ela estava sendo elevada a uma posição que nunca ousara sonhar. Seu novo quarto era 10 vezes maior do que o porão úmido que ela alugava no Bronx. Com uma cama macia vestida com lençóis de seda branca, um guarda-roupa de mogno, um banheiro privativo com uma banheira de mármore e uma grande janela com vista para um jardim repleto de rosas. Mas o que mais comoveu Cassie foi a porta de conexão entre seu quarto e o de Mateo, permitindo que ela o alcançasse sempre que ele precisasse dela. Gabriel também designou Rico Santini, um guarda-costas de 30 anos com uma constituição poderosa e olhos penetrantes, para ser a proteção pessoal de Cassie 24 horas por dia. Onde quer que ela fosse, Rico a seguia. O que quer que ela precisasse, Rico resolvia. No início, Cassie se sentiu sufocada por ser constantemente observada, mas gradualmente ela entendeu que no mundo da família Moretti, era assim que eles protegiam aqueles que importavam. E agora, quer ela quisesse acreditar ou não, ela havia se tornado alguém que importava. Marta, a governanta que trabalhava para a família Moretti há 20 anos, foi a primeira a receber Cassie nesta nova vida de braços abertos. Ela era uma mulher de 60 anos, com cabelos brancos prateados cuidadosamente presos, olhos castanhos quentes e um sorriso gentil que era raro naquela casa fria. Marta havia estado ao lado de Gabriel desde que ele era um menino. O havia visto crescer, amar Rosa, perder Rosa e lentamente se transformar no homem impiedoso que ele era agora. Ela era uma das poucas pessoas que ousava falar honestamente com Gabriel, sem medo de consequências, e a única que realmente se importava com a equipe. Minha querida, Marta disse a Cassie naquela primeira manhã, enquanto lhe trazia o café da manhã no quarto. Você fez o que ninguém mais podia. Você trouxe a esperança de volta a esta casa. Cuidado, porém, nem todos ficarão felizes com isso. Cassie entendeu exatamente a quem Marta se referia. Bianca Hartwell. Moretti não lhe dissera uma única palavra desde que Gabriel fizera seu anúncio, mas o olhar nos olhos daquela mulher dizia tudo. Era um olhar cheio de ódio, desprezo e algo que lembrava medo cuidadosamente escondido sob a superfície. Cassie acidentalmente ouviu uma discussão entre Bianca e Gabriel em seu escritório no segundo dia. Você não pode fazer isso, Gabriel. Bianca gritou. Você não pode deixar uma empregada amamentar nosso filho. Isso nos transformará em motivo de chacota para a alta sociedade. Se Catherine Hartwell descobrir, se minha mãe descobrir, o que eles pensarão de nossa família? A resposta de Gabriel foi fria como gelo. Não me importo com o que a sociedade pensa. Meu filho está vivo por causa dela. Se você não pode aceitar isso, o problema é seu, não meu. Cassie recuou antes que notassem sua presença, mas ela sabia que a partir daquele momento, Bianca a via como uma inimiga.
Os dias que se seguiram se estabeleceram em um novo ritmo ao qual Cassie lentamente se acostumou. Ela acordava sempre que Mateo chorava, o alimentava, o acalmava para dormir, depois o alimentava novamente quando ele acordava. O bebê ficava mais forte a cada dia, sua pele lentamente recuperando a cor, seus choros tornando-se mais altos, seus olhos escuros se iluminando toda vez que ele via Cassie e toda vez que ela segurava Mateo em seus braços. Cassie sentia aquela estranha conexão novamente, como se aquele bebê pertencesse a ela de alguma forma que ela não conseguia explicar. Ela não sabia que essa conexão não era imaginada, e que a verdade por trás dela um dia a destruiria completamente. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica, e a mansão Moretti parecia ter mudado de maneiras sutis que só aqueles que viviam dentro dela podiam sentir. Mateo estava ficando mais forte a cada dia. Seus choros não eram mais fracos ou desesperados, mas cheios de vida sempre que ele estava com fome ou queria ser abraçado. Mas não era apenas Mateo. Outro pequeno coração na casa estava lentamente voltando à vida. Mia, a menina de 8 anos com os tristes olhos castanhos, havia hesitado perto de Cassie no início, observando à distância sempre que Cassie alimentava Mateo, como se tivesse medo de que, se ela se aproximasse, seria afastada da mesma forma que Bianca sempre fazia. Mas Cassie notou aquele olhar de anseio, o olhar de uma criança solitária procurando afeto, e ela escolheu abrir seu coração primeiro. Mia, você gostaria de me ajudar a cuidar de Mateo? Cassie perguntou uma tarde quando a menina estava escondida atrás da porta do quarto de Mateo. Os olhos de Mia se iluminaram como estrelas. Ela acenou com a cabeça avidamente e entrou com pequenos passos tímidos. A partir daquele dia, Mia se tornou a pequena assistente de Cassie, ajudando a buscar fraldas, entregar mamadeiras e cantar canções de ninar para acalmar Mateo para dormir. Cassie contava a Mia contos de fadas que ela uma vez lera na biblioteca do orfanato, histórias de princesas e príncipes, de magia e finais felizes. Mia ouvia como se bebesse cada palavra, seus olhos castanhos brilhando. E pouco a pouco, ela começou a se abrir, contando a Cassie sobre sua mãe, Rosa, que ela nunca havia conhecido, sobre noites em que ela chorava sozinha em seu quarto, sentindo falta de alguém que ela conhecia apenas através de fotografias. Gabriel também começou a mudar de maneiras que nem ele mesmo percebia completamente. Antes, ele saía de casa cedo todas as manhãs e voltava muito depois do anoitecer, passando a maior parte do tempo nos assuntos de seu império do submundo. Agora, ele começou a voltar para casa mais cedo, às vezes até antes do jantar, apenas para observar Mateo se alimentando nos braços de Cassie, apenas para ouvir o riso de Mia ecoar pela sala. Ele não dizia muito, apenas ficava perto da porta, observando, mas Cassie podia sentir aqueles olhos cinzentos ficando mais quentes a cada dia que passava. Suas conversas começaram com perguntas simples sobre a condição de Mateo. Então, lentamente se estenderam mais e mais profundamente, muitas vezes se desenrolando tarde da noite, quando a casa inteira havia adormecido. Gabriel tinha o hábito de verificar seu filho por volta da meia-noite, e ele frequentemente encontrava Cassie sentada ao lado do berço, seu olhar perdido na escuridão. Uma noite, depois que Cassie acabara de alimentar Mateo, Gabriel entrou no quarto carregando 2 xícaras de chá quente. Não consegue dormir? Ele perguntou, sua voz mais gentil do que o normal. Cassie pegou a xícara, o calor se espalhando por suas palmas frias. Eu frequentemente tenho pesadelos sobre a noite em que a esperança morreu. Ela admitiu, sua voz tremendo. Eu a vejo em meus sonhos, e quando acordo, lembro que ela se foi, e não consigo voltar a dormir. Gabriel sentou-se na cadeira à sua frente, seus olhos cinzentos encontrando os dela com profunda compreensão. Eu também, ele disse baixinho. Já se passaram 8 anos, e eu ainda sonho com Rosa. Ainda a ouço chamando meu nome. Ainda sinto seu calor ao meu lado. Então eu acordo e percebo que a cama ao meu lado está vazia.
e lembro que ela morreu em meus braços. Cassie olhou para o homem mais poderoso de Nova York sentado diante dela com olhos feridos e percebeu que eles eram mais parecidos do que ela jamais imaginara. Ambos eram corações partidos tentando se recompor, ambos carregando uma perda que nada poderia curar, ambos se agarrando a algo para sobreviver à escuridão. Eles conversaram até o amanhecer sobre Rosa, sobre esperança, sobre sonhos que haviam sido perdidos e dores que não podiam ser ditas em voz alta. Gabriel contou a Cassie sobre o dia em que ele conheceu Rosa pela primeira vez em um pequeno café na Little Italy, sobre o sorriso dela que brilhava como o sol, sobre a maneira como ela o fazia acreditar que ele poderia se tornar um homem melhor. Cassie contou a Gabriel sobre as 4 horas em que ela segurou a esperança, sobre como o bebê havia agarrado seu dedo como se não quisesse soltar, sobre o momento em que ela sentiu o último suspiro de sua filha desaparecer contra seu peito. Quando Gabriel deixou o quarto ao nascer do sol, nenhum dos dois disse uma palavra, mas algo havia mudado entre eles. 2 corações partidos haviam se tocado no escuro, e nenhum deles sabia que era o começo de algo muito maior do que poderiam imaginar. Bianca Hartwell Moretti estava nas sombras do corredor do 3º andar, seus olhos azuis gelados seguindo a figura de Gabriel, enquanto ele saía do quarto de Mateo ao amanhecer. Ela estava acordada há muito tempo, observando secretamente o marido sentar-se no quarto do bebê durante a noite, falando com aquela empregada desprezível em uma voz gentil que ela nunca ouvira ser dirigida a ela. Os dedos de Bianca se curvaram em punhos cerrados, suas unhas cravando-se nas palmas até quase sangrarem. Ela não era estúpida. Ela via o jeito que Gabriel olhava para Cassie, via como seu olhar se aquecia sempre que aquela mulher segurava Mateo. Via a mudança no homem frio com quem ela havia se casado 2 anos antes. Gabriel nunca a olhara daquele jeito. Nunca conversara com ela até tarde da noite. Nunca compartilhara nada com ela sobre Rosa ou sobre o homem real que ele era por trás do poder e do silêncio. Bianca voltou para seu quarto, fechou a porta e sentou-se à sua penteadeira, encarando seu reflexo perfeito no espelho. Ela havia feito tudo para reivindicar essa posição, sacrificado tudo para se tornar a senhora Moretti. E ela não deixaria alguma empregada insignificante roubar o que lhe pertencia. Mas o problema não era apenas Gabriel. O problema era muito maior. E se a verdade algum dia viesse à tona, Bianca perderia tudo. Ela fechou os olhos e memórias sombrias inundaram como uma maré violenta. 18 meses antes, no luxuoso consultório do Dr. Raymond Shaw, no Upper West Side, Bianca havia recebido notícias que a atingiram como um raio. Senhorita Hartwell, lamento muito informar que você não pode levar uma gravidez a termo. Dr. Shaw havia dito gravemente. Seu útero tem anormalidades graves e seus ovários mal funcionam. Nesta condição, as chances de concepção natural são quase inexistentes. Bianca desabou naquele escritório. Não porque ela ansiava ser mãe, mas porque sabia exatamente o que isso significava. Gabriel Moretti precisava de um herdeiro masculino para garantir sua posição no mundo da máfia. Essa era a única condição deste casamento. Se ela não pudesse lhe dar um filho, Gabriel se divorciaria dela e se casaria com outra pessoa. E ela perderia tudo: dinheiro, status, poder, tudo o que ela havia vendido sua alma para obter. Mas o Dr. Shaw havia oferecido uma solução sombria que apenas dinheiro e crueldade poderiam tornar possível. Há uma maneira, o médico sussurrou conspiratoriamente. Podemos secretamente encontrar uma substituta. Eu pegarei seus óvulos, fertilizá-los-ei com o esperma de seu marido, sem o conhecimento dele, e implantarei o embrião no útero de outra mulher. Quando o bebê nascer, o trocaremos pelo filho da substituta. Ninguém nunca saberá, nem mesmo Gabriel. Bianca pagou ao Dr. $500 para executar o plano. Eles escolheram Cassie porque ela era perfeita para o papel.
Pobre o suficiente para que ninguém questionasse seu desaparecimento, sem família próxima, sem ninguém para fazer perguntas, e o mais importante, jovem e saudável com um corpo ideal para a gravidez. Cassie veio à clínica de caridade que o Doshó dirigia como fachada, acreditando que estava recebendo cuidados pré-natais gratuitos, nunca sabendo que durante sua primeira visita, ele havia secretamente implantado o embrião em seu útero. O bebê que Cassie carregou por 9 meses. O bebê que ela amou dia a dia era, na verdade, o filho de Bianca e Gabriel. Mas o destino deu uma reviravolta cruel que ninguém havia previsto. Bianca descobriu que estava genuinamente grávida depois que o plano já estava em andamento. Um milagre médico que os médicos chamaram de impossível. Ela carregou seu próprio filho biológico, enquanto Cassie também estava grávida do bebê que ela acreditava ser dela. Os 2 bebês nasceram no mesmo dia no mesmo hospital, com apenas horas de diferença. Mas o filho biológico de Bianca, o bebê que carregava a doença cardíaca hereditária da linhagem Hartwell, que ela havia tentado tanto esconder, morreu após apenas 4 horas devido a um defeito cardíaco congênito. O Dr. Shaw realizou a troca impiedosa, dando o bebê de Cassie, Mateo, a Bianca, e dizendo a Cassie que seu filho havia morrido. A urna de cinzas que Cassie havia carregado consigo por 6 semanas não era restos mortais de forma alguma. Eram as cinzas do filho biológico de Bianca. Bianca abriu os olhos e encarou seu reflexo frio no espelho. Ela havia feito tudo para proteger esse segredo. Pagou ao Dr. Shaw para desaparecer de Nova York e destruiu cada pedaço de evidência. Mas agora, vendo Mateo aceitar apenas o leite de Cassie, vendo o estranho laço entre a empregada e o bebê, Bianca sentiu o medo tomar conta. Poderia o instinto de uma mãe reconhecer seu próprio filho? Poderia o sangue chamar o sangue? E poderia a verdade realmente permanecer enterrada para sempre? Ela tinha que agir. Tinha que remover Cassie antes que tudo escapasse de seu controle. Bianca começou a agir na semana seguinte, silenciosamente e impiedosamente como uma cobra venenosa se escondendo no escuro e esperando o momento certo. Ela sabia que não podia agir abertamente contra Cassie, enquanto Gabriel protegia aquela mulher como se fosse um tesouro. Então, ela escolheu uma abordagem mais sutil e muito mais perigosa. Todas as manhãs, Bianca se oferecia para levar o café da manhã ao quarto de Cassie, usando um sorriso falso e oferecendo palavras vazias de preocupação. Uma mudança de atitude tão abrupta que tanto Martha quanto Cassie ficaram surpresas. Acho que devemos fazer as pazes, Bianca disse docemente enquanto colocava a bandeja na mesa. Você está cuidando do meu filho, e eu deveria ser grata por isso. Cassie queria acreditar nessa mudança. Ela sempre fora inclinada a ver o bem nas pessoas, mas ela não sabia que em cada refeição que Bianca trazia, uma substância incolor e inodora havia sido secretamente misturada. A droga não matava imediatamente. Ela agia lenta e insidiosamente, degradando a qualidade do leite materno, deixando a pessoa que o consumia cansada, tonta e gradualmente exausta. Bianca calculou que em apenas algumas semanas o leite de Cassie não seria mais nutritivo o suficiente para sustentar Mateo. O bebê se recusaria a mamar novamente e Cassie se tornaria inútil. Então, Gabriel não teria mais razão para mantê-la na casa e tudo voltaria a ser como antes. Mas Bianca subestimou Martha. A governanta idosa havia vivido tempo suficiente nesta casa de segredos e esquemas para sentir quando algo estava errado. Ela notou a estranha mudança no comportamento de Bianca. Viu-a acordar incomumente cedo apenas para preparar o café da manhã para uma mulher que ela havia desprezado abertamente. Martha começou a observar de perto, e uma manhã ela secretamente espiou pela porta da cozinha e viu Bianca colocar um pó branco no copo de suco de laranja de Cassie. Seu coração pareceu parar naquele instante, mas ela sabia que não podia agir precipitadamente.
Naquela noite, Marta foi ao quarto de Cassie depois de se certificar de que Bianca havia ido dormir. Minha querida, ela sussurrou ansiosamente, não coma mais nada que Bianca lhe traga. Eu a vi colocar algo em sua comida. Eu não sei o que era, mas tenho certeza que não era bom. Cassie ouviu incrédula. Ela queria pensar que Marta estava enganada, que ninguém poderia ser tão cruel, mas quando ela olhou nos olhos sinceros da velha mulher, ela soube que era verdade. A partir daquele momento, Cassie se tornou cautelosa, secretamente descartando qualquer coisa que Bianca trouxesse e pedindo a Marta para preparar suas refeições. Enquanto isso, Bianca percebeu que o plano de envenenamento não estava funcionando como pretendido. Cassie permaneceu saudável, seu leite abundante, e Mattel continuava a ficar mais forte a cada dia. Ela precisava de outro plano, algo mais definitivo. E em seu desespero, Bianca fez o que ela sabia ser a traição máxima. Ela contatou Nikolai Vulov. Nikolai Vulov era o chefe da máfia russa em Nova York. O inimigo jurado da família Moretti por 2 décadas, 50 anos, com cabelos prateados e olhos tão frios quanto o gelo siberiano. Nikolai foi o homem que havia ordenado o envenenamento de Rosa 8 anos antes para se vingar de Gabriel por um acordo fracassado. O massacre de 23 membros da família Vulov, que Gabriel realizou depois, havia tornado o ódio entre eles impossível de remediar. Bianca encontrou Nikolai em um café no Brooklyn, onde ninguém a reconhecia. Seu rosto escondido atrás de óculos escuros e um lenço de seda. Eu tenho informações que você precisa, Bianca disse friamente. Eu conheço a agenda de Gabriel. Eu conheço o sistema de segurança da mansão. Eu conheço suas fraquezas. Em troca, eu quero que você me ajude a remover alguém. Nikolai a olhou com claro interesse, um sorriso cruel se espalhando por seus lábios. A esposa de Gabriel Moretti vindo para atrair seu marido. Essa é uma surpresa fascinante. Quem é essa pessoa que você quer eliminar tão desesperadamente a ponto de trair sua própria família? Bianca não hesitou. Uma empregada chamada Cassandra Monroe. Ela está ameaçando minha posição e eu quero que ela desapareça permanentemente. Nikolai acenou lentamente com a cabeça, seus olhos azuis se iluminando com ganância. Interessante. Muito interessante. Acho que podemos trabalhar juntos, Sra. Moretti. E assim, nas sombras de um café maltrapilho no Brooklyn, um acordo mortal foi selado entre uma esposa traiçoeira e o inimigo vitalício da família Moretti. Uma semana após o encontro secreto entre Bianca e Nikolai, enquanto a sombra da conspiração se apertava lentamente em torno da mansão Moretti sem o conhecimento de ninguém, outro fogo estava silenciosamente se acendendo nos corações de 2 almas solitárias. Naquela noite, Cassie não conseguia dormir depois de alimentar Mattel. Ela desceu para o 2º andar e distraidamente abriu a porta da biblioteca da mansão. Uma vasta sala revestida de estantes que chegavam até o teto e uma lareira estalando suavemente no canto. Ela não esperava encontrar Gabriel lá, sentado em uma poltrona de couro marrom escuro, um copo de uísque na mão, seus olhos cinzentos fixos nas chamas como se procurasse respostas que ninguém poderia lhe dar. Cassie estava prestes a voltar, mas Gabriel já a tinha visto, e em vez de deixá-la ir, ele gesticulou para que ela se sentasse na cadeira à sua frente. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, com apenas o suave estalar do fogo e o sussurro do vento noturno além das janelas. Então Gabriel começou a falar, sua voz baixa e carregando uma profundidade de tristeza que Cassie nunca ouvira dele antes. Você sabe por que me casei com Bianca? Ele perguntou sem olhar para ela. Cassie balançou a cabeça mesmo sabendo que ele não podia ver. Porque eu precisava de um herdeiro, Gabriel continuou. No meu mundo, um chefe sem filho é um chefe fraco. Depois que Rosa morreu, eu pensei que nunca mais amaria ninguém. Então, escolhi um casamento político em vez de um construído sobre o amor. Bianca precisava de dinheiro e poder. Eu precisava de um herdeiro. Foi um acordo justo.
Cassie ouviu e sentiu uma dor aguda no peito, não por pena de Gabriel, mas porque ela percebeu que havia começado a sentir algo que não deveria por aquele homem. Nas últimas semanas, através de conversas noturnas, através dos olhares que eles compartilhavam quando ela segurava Mateo, através da maneira como Gabriel a tratava como uma pessoa em vez de uma serva, Cassie havia sido lentamente arrastada para uma emoção que ela sabia que era errada. Ele era um homem casado, um chefe da máfia, um mundo inteiramente diferente do dela. E ela era apenas uma mulher órfã e pobre com nada além de um coração partido. Eu não deveria estar aqui. Cassie se levantou, sua voz tremendo. Eu deveria ir dormir. Mas quando ela se virou para sair, a mão de Gabriel se fechou em seu pulso, gentil mas firme. Não vá, ele disse roucamente. Cassie ficou ali de costas para ele, seu coração batendo descontroladamente. Ela sabia que deveria se soltar e correr, esquecer tudo o que estava lá acontecendo. Lembrar que ela era apenas a ama de leite, e ele era o senhor desta casa. Mas seu corpo não obedeceu à sua razão. E quando Gabriel se levantou, colocou as mãos em seus ombros e gentilmente a virou, ela não resistiu. Seus olhos cinzentos encontraram os dela com uma intensidade que fez Cassie esquecer como respirar. Eu sei que isso está errado, ele sussurrou, sua voz cheia de tormento. Eu sei que não tenho direito, mas não consigo parar de pensar em você, Cassie. Toda noite, quando fecho os olhos, vejo seu rosto. Toda vez que estou fora de casa, tudo o que quero é voltar e vê-la segurar Mateo. Você fez algo comigo. Algo que eu nunca pensei que alguém pudesse fazer depois que Rosa morreu. Cassie queria dizer algo. Queria parar o que estava prestes a acontecer. Mas antes que ela pudesse falar, os lábios de Gabriel encontraram os dela. O beijo foi leve como o toque de uma borboleta, hesitante como uma pergunta. Mas quando Cassie não se afastou, ele se aprofundou, crescendo intenso, como um fogo que havia queimado por muito tempo, finalmente irrompendo em chamas. Cassie sentiu o calor do corpo de Gabriel, o cheiro de sândalo e uísque, a força em seus braços, enquanto ele a segurava como se temesse que ela desaparecesse. Naquele momento, ela esqueceu tudo. Esqueceu quem ela era. Esqueceu quem ele era. Esqueceu que uma esposa dormia no andar de cima. Havia apenas dois corações partidos se encontrando em meio aos destroços de suas vidas. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, testas encostadas uma na outra na luz bruxuleante do fogo. Você tem uma esposa, Cassie sussurrou, sua voz pesada de dor. Gabriel fechou os olhos, sua respiração quente roçando o rosto dela. Eu tenho um casamento de fria obrigação, Cassie. Uma casa onde o dever substituiu o desejo há muito tempo. Eu nunca amei Bianca, e ela nunca me amou. Mas você, Cassie Monroe, você é a primeira pessoa que me fez querer amar novamente depois de 8 anos. Naquela noite, eles não foram além de um beijo. Mas ambos sabiam que uma fronteira havia sido cruzada, e não havia como voltar. 3 dias após o beijo na biblioteca, o inferno desceu sobre a mansão Moretti às 3h da manhã. Cassie dormia profundamente em seu quarto, quando uma explosão ensurdecedora rasgou a noite silenciosa, sacudindo a mansão de 5 andares como um terremoto. Ela acordou em pânico, seu coração batendo como se fosse explodir do peito, e a primeira coisa que pensou foi em Mateo. Ela correu pela porta de conexão entre seus quartos, pegou o bebê que gritava do berço e o segurou firmemente contra o peito, exatamente quando Rico arrombou a porta, arma na mão, seu rosto tenso de urgência. A máfia russa está atacando! Rico gritou sobre o estrondo do tiroteio que irrompia dos andares inferiores. Você tem que ir para a sala segura agora! Cassie não teve tempo para pensar ou fazer perguntas. Ela agarrou Mateo e correu atrás de Rico por corredores cheios de fumaça e caos. Ao seu redor havia gritos, vidros quebrando,
balas rasgando o ar e figuras escuras surgindo de todas as direções. Ela vislumbrou Marta levando Mia para a escada dos fundos. O rosto da governanta idosa, pálido de terror, mas resoluto enquanto protegia a menina. Rico levou Cassie até uma parede no final do corredor do terceiro andar, apertou um botão escondido e uma porta de aço de 0,5 metro de espessura deslizou lentamente, revelando uma pequena sala, totalmente blindada, equipada com telas de vigilância e um sistema de ventilação independente. Entre, Rico urgiu. Aqui é seguro. Ninguém pode entrar. Espere até eu voltar para você. Cassie entrou na sala segura e se virou para dizer algo a Rico quando uma rajada de tiros rasgou o ar. Rico caiu bem diante de seus olhos, sangue jorrando de seu ombro e abdômen, seu corpo poderoso desabando como uma árvore derrubada. Não, Cassie gritou, avançando para puxá-lo para dentro, mas a porta de aço se selou automaticamente, cortando-a do mundo mortal lá fora. Ela socou os punhos contra o aço, chorando incontrolavelmente, olhando para a tela de vigilância, enquanto Rico jazia imóvel em uma poça de sangue que se alargava. Mateo gritou em seus braços, sentindo o terror que agarrava a mulher que o segurava. E Cassie se forçou a se acalmar, sufocando seus soluços para acalmar o bebê. Ela afundou em um canto do quarto, as costas contra a parede de aço gelada, os olhos fixos nas telas, revivendo o pesadelo lá fora. A mansão Moretti havia se tornado um campo de batalha. Dezenas de pistoleiros vestidos de preto invadiram por todos os lados, atirando em qualquer um em seu caminho. Os guardas Moretti revidaram ferozmente, corpos caindo por toda parte, sangue manchando os impecáveis pisos de mármore branco que Cassie havia limpado apenas algumas horas antes. Então ela viu Gabriel. Ele apareceu na tela como um arauto da morte, emergindo das sombras com 2 armas nas mãos e olhos cinzentos tão frios quanto o inferno congelado. Cassie nunca vira Gabriel assim. Este não era o homem que a havia beijado na biblioteca 3 noites antes. Não o pai gentil observando seu filho se alimentar. Não o olhar caloroso que a havia olhado com tanta ternura. Esta era a morte silenciosa, o terror do submundo. Gabriel moveu-se como uma sombra, rápido e letal, sem uma palavra ou um grito. Ele atirou e um inimigo caiu. Atirou novamente e outro desabou. Quando as balas acabaram, ele sacou uma faca e continuou matando, cortando a garganta de um homem, cravando a lâmina no peito de outro, quebrando o pescoço de um terceiro com as próprias mãos em uma demonstração de habilidade aterrorizante. Nenhuma hesitação, nenhuma misericórdia, apenas fria brutalidade e eficiência horripilante. Cassie sentou-se ali segurando Mateo, incapaz de desviar os olhos da tela, embora quisesse. Ela viu Gabriel agarrar um atirador russo pelos cabelos, puxar sua cabeça para trás e cortar sua garganta com um único golpe decisivo. O sangue esguichou como uma fonte, espirrando no rosto impassível de Gabriel sem fazê-lo piscar. Ela o viu chutar um homem caído, colocar o pé no peito do homem e torcer até que os ossos estalassem audivelmente. Ela o viu matar e matar novamente, uma máquina implacável de destruição, até que ninguém mais estivesse de pé, exceto ele, em meio a uma pilha de corpos. A batalha terminou após 40 minutos que pareceram uma eternidade. 17 dos atiradores de Volulov jaziam mortos dentro da mansão. Seu sangue pintava os pisos e paredes brancas de vermelho. Do lado Moretti, 5 guardas foram mortos e outros 7 gravemente feridos, incluindo Rico. Quando a porta da sala segura finalmente se abriu e Gabriel entrou, Cassie viu um monstro ensanguentado parado diante dela. Seu rosto estava manchado com o sangue de seu inimigo, sua camisa branca transformada em vermelho escuro, e seus olhos cinzentos ainda ardiam com a luz selvagem de alguém que acabara de sair do inferno. Mas quando aquele olhar caiu sobre Cassie e Mateo, ele mudou.
A selvageria desapareceu, substituída por preocupação, por alívio, por um amor que só um pai e um homem apaixonado poderiam sentir. Você está ferida? Gabriel perguntou roucamente. Cassie não respondeu. Ela apenas olhou para ele, para o monstro e o homem coexistindo no mesmo corpo. E ela entendeu que essa era a verdade de Gabriel Moretti que ela teria que aceitar se quisesse ficar ao seu lado. 2 dias após o ataque, enquanto a mansão Moretti ainda estava coberta pelas cicatrizes da Batalha Sangrenta, Tommy Greco trouxe a Gabriel uma verdade muito mais dolorosa do que os 17 atiradores russos mortos. Tommy havia sido o braço direito de Gabriel por 20 anos. Um homem de 45 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que nunca perdiam nada. Ele havia passado 48 horas sem dormir para investigar como Volkov sabia os horários de patrulha da guarda, sabia a localização da sala segura, sabia o momento exato em que Gabriel estava ausente para atacar. E os resultados daquela investigação deixaram Tommy e Gabriel atônitos. Há um espião dentro da casa, Tommy disse em voz baixa enquanto estava dentro do escritório trancado de Gabriel. E não é um estranho. Ele colocou um celular descartável na mesa, do tipo que os criminosos usavam para comunicações secretas, encontrado escondido na gaveta da penteadeira de Bianca. As mensagens estavam cheias de detalhes sobre o sistema de segurança da mansão, a agenda de Gabriel e, o mais importante, fotografias de Cassie acompanhadas das palavras: "Este é o alvo principal". Gabriel segurou o telefone na mão, leu cada mensagem e seu rosto lentamente se endureceu em uma aterrorizante máscara de pedra. 5 dos meus homens estão mortos. Sua voz baixou para um rosnado como uma besta ferida. Rico está no hospital e não sabemos se ele sobreviverá. Meu filho quase morreu e tudo isso é por causa dela. Ele se levantou e deixou o escritório com passos pesados como chumbo, caminhando direto para o quarto onde Bianca estava descansando, como se nada tivesse acontecido. Gabriel abriu a porta sem bater ou avisar. E Bianca levantou-se na cama quando viu o olhar nos olhos do marido. "O que é isso, Gabriel?" Ela tentou manter a voz calma, mas suas mãos tremiam. "O que você está fazendo?" Gabriel jogou o celular descartável na cama bem na frente dela. "Explique." Sua voz era fria como gelo. Bianca olhou para o telefone, seu rosto empalidecendo por uma fração de segundo antes de ela se forçar a se recompor. "Eu não sei o que é isso", ela disse tremendo. "Alguém me incriminou." "Não minta para mim", Gabriel rugiu, agarrando o pulso de Bianca e puxando-a para ficar de pé. "Quão estúpido você pensa que eu sou? Você vendeu esta família para Vulov. Você fez 5 dos meus homens serem mortos. Você quase matou seu próprio filho. Por quê? Para quê?" Bianca arrancou a mão do aperto dele, seus olhos azuis se acendendo com a loucura de um animal encurralado. "Para quê?" ela gritou, sua voz estridente ecoando pela sala. "Porque você destruiu tudo o que eu tinha. Você se casou comigo e nunca me amou. Você me olhou como uma decoração. Você me comparou a Rosa todos os dias, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. Então aquela empregada nojenta apareceu e você a olhou como se ela fosse seu universo inteiro. Você conversou com ela até tarde da noite. Você a beijou na biblioteca. Não pense que eu não sabia, Gabriel. Eu sabia de tudo." Gabriel ficou ali congelado. Não porque Bianca sabia sobre o beijo, mas por causa da pura loucura em sua voz. "Você traiu esta família por ciúmes de uma empregada?" Ele perguntou com puro desprezo. "Não apenas ciúme", Bianca riu. Um som histérico que enviou um arrepio pela espinha de Gabriel. "Mas por que ela ameaça tudo o que construí? Você não entende, Gabriel. Você realmente não entende. O jeito que aquele bebê só toma o leite dela. O jeito que ela o olha como se ele fosse filho dela. Aquele estranho instinto. Você não acha suspeito?" Bianca se aproximou, seus olhos azuis ardendo com insanidade. "Você quer saber a verdade, Gabriel? Tem certeza que quer saber?" "Diga", Gabriel rugiu. E então Bianca gritou, sua voz explodindo pela sala como uma bomba.
destruindo tudo em seu caminho. Aquele bebê nem é meu. Ela guinchou, lágrimas e muco escorrendo por seu rosto antes perfeito. Mattel não é a criança que eu dei à luz. Meu filho está morto. Morto logo após o nascimento por causa daquele gene cardíaco Hartwell, amaldiçoado, que tentei esconder minha vida inteira. O bebê que você está segurando, o bebê que o fez se alimentar, ele é filho dela, não meu. Gabriel ficou ali como se tivesse sido atingido por um raio, o mundo ao seu redor parecendo parar de girar. E naquele instante, ele percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre sua vida havia sido uma mentira. Gabriel confinou Bianca no porão da mansão. Imediatamente depois que ela proferiu aquelas palavras desvairadas, não para puni-la, mas para impedi-la de escapar antes que ele descobrisse toda a verdade. Bianca gritou, implorou, ameaçou. Mas Gabriel não ouviu. Ele apenas ordenou a Tommy que encontrasse Dr. Raymond Shaw a todo custo, o médico que Bianca havia mencionado em sua loucura. 24 horas depois, Tommy arrastou um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e um rosto pálido retorcido de terror, para a câmara de tortura enterrada nas profundezas da mansão Moretti. O Dr. Shaw havia tentado fugir para o Canadá depois de ouvir sobre o ataque. Sabendo que era apenas uma questão de tempo antes que a verdade viesse à tona, mas o alcance da família Moretti era mais longo do que ele imaginara, Gabriel ficou na sala úmida e sombria, olhando para o médico amarrado firmemente a uma cadeira de metal, e ele não disse uma palavra. A morte silenciosa não precisava falar. Seus olhos sozinhos eram o suficiente para o Dr. Shaw entender que ele morreria se não contasse tudo, e que a morte não seria rápida ou misericordiosa. Gabriel sinalizou para Tommy, e sua leal mão direita começou o trabalho que ele havia feito centenas de vezes antes. Tommy não fez perguntas. Ele simplesmente agiu, começando com os dedos do médico. O som de ossos quebrando ecoou pela adega, seguido pelos gritos do Dr. Shaw rasgando a escuridão. Após o terceiro dedo, o médico começou a falar, e o que ele confessou foi ainda mais horrível do que Gabriel havia imaginado. Bianca veio me ver 18 meses atrás. Dr. Shaw disse com os dentes cerrados, sua voz tremendo de dor. Ela era infértil e não conseguia levar uma gravidez a termo. Ela tinha medo de que você se divorciasse dela se descobrisse. Então, ela me contratou para encontrar uma barriga de aluguel secreta. O plano original era pegar os óvulos de Bianca, fertilizá-los com seu esperma sem seu conhecimento e implantar o embrião no útero da barriga de aluguel. As mãos de Gabriel se cerraram tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Meu esperma? Ele rosnou. Como ela conseguiu? Shaw engoliu em seco, seu rosto sem cor. Bianca drogou suas bebidas naquelas raras noites, garantindo que você estivesse mal consciente enquanto ela pegava o que precisava para cumprir seu plano. Ela pagou $500.000 pelo plano inteiro, incluindo encontrar a barriga de aluguel e manter tudo em segredo. Quem era a barriga de aluguel? Gabriel perguntou, embora já soubesse a resposta. Cassandra Monroe, o médico respondeu, sua voz tremendo. Ela veio à minha clínica de caridade para cuidar dos pré-natais gratuitos. Sua situação era perfeita para o plano. Pobre, sem família, ninguém prestando atenção. Eu implantei o embrião em seu útero durante sua primeira visita sem o conhecimento dela. Ela acreditou que estava naturalmente grávida. Um milagre que ela não conseguia explicar, mas que valorizava como sua última esperança em uma vida de total isolamento. Parecia que alguém havia atingido Gabriel no peito com um martelo de 1.000 libras. Cassie, a mulher por quem ele estava apaixonado, havia sido usada como um receptáculo inconsciente. Ela havia carregado seu filho por 9 meses. Amou aquele bebê todos os dias, apenas para tê-lo roubado dela no nascimento. Continue, Gabriel ordenou, sua voz fria como gelo. Dr. Shaw soluçou, lágrimas e sangue se misturando em seu rosto enrugado. Mas havia algo que ninguém esperava, ele continuou.
Os óvulos de Bianca não puderam ser fertilizados. A qualidade deles era muito ruim. Eu tive que usar os próprios óvulos de Cassie em vez disso, sem contar a Bianca, porque ela já havia pago e ameaçado destruir minha carreira se o plano falhasse. Isso significa que Mattel não é filho biológico de Bianca. Ele é filho biológico de Cassie e seu. Gabriel ficou ali como uma estátua de pedra, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Mattel era o filho biológico de Cassie e dele mesmo, não de Bianca, como todos acreditavam. O bebê que Cassie havia salvado, o bebê a quem ela sentira aquela estranha conexão desde o primeiro momento, era realmente seu próprio filho. E o bebê que Cassie pensou ter morrido, Gabriel perguntou, sua voz embargada. Bianca descobriu que estava naturalmente grávida depois que o plano já estava em andamento. Dr. Shaw disse, um milagre médico que ninguém esperava. Ela carregava seu próprio filho biológico enquanto Cassie carregava Mattel. Os dois bebês nasceram no mesmo dia. Mas o filho de Bianca carregava a doença cardíaca hereditária Hartwell e morreu após apenas 4 horas. Eu realizei a troca sob as ordens de Bianca. Dei Mattel a ela e disse a Cassie que seu bebê havia morrido de um defeito cardíaco congênito. A urna que Cassie estava carregando contém as cinzas do filho biológico de Bianca, não as dela. Gabriel não disse uma palavra. Ele se virou e saiu da adega, deixando o Dr. Shaw para Tommy cuidar. Ele precisava de ar, precisava de tempo para processar o que acabara de aprender. Mas, mais do que tudo, ele precisava falar com Cassie. Aquela mulher havia sido roubada de seu filho, enganada por meses. E agora ela estava no andar de cima, ainda sem saber que o bebê que ela alimentava todos os dias era o filho que ela acreditava ter perdido para sempre. Gabriel encontrou Cassie no quarto de Mattel, sentada ao lado do berço, observando o bebê dormir com uma expressão pacífica que ele sabia que em breve seria despedaçada. Ele ficou na porta por um longo tempo, não sabendo como começar, não sabendo como dizer à mulher que amava que sua vida inteira havia sido uma mentira colossal, orquestrada por sua própria esposa. Cassie sentiu sua presença e se virou. O sorriso em seus lábios desapareceu no momento em que ela viu seu rosto. O que há de errado? Ela perguntou ansiosamente. Bianca disse algo. Gabriel entrou, fechou a porta lá atrás de si e então fez algo que nunca havia feito na frente de ninguém, exceto Rosa. Ele se ajoelhou diante de Cassie e pegou suas pequenas mãos nas suas ásperas e cicatrizadas. Cassie o encarou com medo. Ela nunca vira Gabriel assim. Aqueles olhos cinzentos não eram mais frios, mas cheios de dor e culpa. Eu preciso te dizer algo, Gabriel começou, sua voz tremendo de uma maneira que Cassie não pensara ser possível. E você precisa sentar. Você precisa manter a calma. Cassie afundou na poltrona ao lado do berço, seu coração batendo descontroladamente. Gabriel começou a lhe contar tudo, do começo ao fim, sem omitir um único detalhe. Ele contou a ela sobre a infertilidade de Bianca, sobre o plano secreto de barriga de aluguel, sobre como eles usaram o corpo de Cassie sem o consentimento dela, sobre como os óvulos de Bianca não puderam ser fertilizados e o Dr. Shaw usou os óvulos de Cassie em vez disso, sobre a troca de recém-nascidos no hospital, sobre o verdadeiro bebê de Bianca que morreu e cujas cinzas foram dadas a Cassie para que ela acreditasse que seu próprio filho havia partido. E, finalmente, ele falou a verdade que Cassie nunca ousara imaginar. Mateu é seu filho biológico, Gabriel disse, sua voz embargada. Seu filho e meu. Você não perdeu seu bebê, Cassie. Seu filho está vivo. Ele está aqui, e você o tem segurado em seus braços por semanas sem saber. Cassie sentou ali como se estivesse congelada, sem lágrimas, sem fôlego, como se sua alma tivesse deixado seu corpo naquele instante. Ela olhou para Gabriel, depois para Mattel dormindo no berço, depois de volta para Gabriel, tentando processar o que acabara de ouvir. Não, ela sussurrou, sua voz mal um suspiro.
Isso não pode ser. Meu bebê morreu. Eu carreguei as cinzas do meu filho comigo por semanas. Eu chorei por ela todas as noites. Gabriel se levantou, tirou uma folha de papel do paletó e a colocou nas mãos de Cassie. Este é o resultado do teste de DNA, ele disse. Eu o pedi no momento em que soube a verdade usando seu cabelo e o de Mateo. Os resultados confirmam que Mateo é seu filho biológico, Cassie. O DNA não mente. Cassie olhou para o papel em suas mãos. Os números em termos médicos borravam diante de seus olhos, mas uma linha em negrito se destacava. Aquela que ela leu repetidamente. Probabilidade de maternidade 99,99%. O papel escorregou de seus dedos. E então o mundo de Cassie desabou. Ela chorou, não lágrimas silenciosas, mas os gritos crus e rasgantes de uma mãe que havia perdido seu filho e o encontrou novamente. De uma mulher que havia suportado uma dor insuportável apenas para descobrir que tudo era uma cruel mentira. Ela se levantou e começou a socar o peito de Gabriel. Golpes fracos de alguém completamente despedaçado. Por quê? Ela gritou. Por que eles fizeram isso comigo? O que eu fiz de errado? Eu só queria ficar com meu bebê. Por que eles roubaram meu filho de mim? Gabriel ficou ali e suportou cada golpe, sem se defender, sem se afastar, porque ele sabia que carregava a responsabilidade nessa tragédia, mesmo que não a tivesse causado diretamente. Sua esposa havia feito isso. Ela havia destruído a vida de uma mulher inocente para proteger seu status e riqueza, e ele havia sido cego para tudo isso. Quando Cassie não teve mais forças para bater nele, ela desabou nos braços de Gabriel, chorando como nunca antes. Então, de repente, ela o afastou, correu para o berço e levantou Mateo, abraçando o bebê contra o peito, como se temesse que alguém o roubasse novamente. Meu bebê, ela sussurrou, sua voz embargada. Meu filho. Mateo acordou por ter sido levantado tão de repente. Mas em vez de chorar, ele olhou para sua mãe e sorriu, seu primeiro sorriso, como se o bebê de alguma forma soubesse que a verdade finalmente havia sido dita. Cassie chorou e riu ao mesmo tempo, segurando o sol que ela pensava ter perdido. Sentindo seu calor, o cheiro familiar de leite e talco, o pequeno batimento cardíaco combinando com o dela. Agora ela entendeu por que havia se sentido conectada a Mateo desde o primeiro momento. Porque seu leite fluía sempre que ele chorava. Porque ele aceitava apenas o leite dela e rejeitava todas as outras fontes. O instinto de uma mãe havia reconhecido seu filho. O sangue havia chamado o sangue. Seu coração sabia a verdade muito antes que sua mente pudesse compreendê-la. Você não morreu? Cassie sussurrou no ouvido de Mateo, lágrimas caindo em seu cabelo macio e preto. Minha esperança não morreu. Você está aqui. Você está em meus braços. Sinto muito por não ter reconhecido você antes. Sinto muito por você ter passado fome naqueles primeiros 7 dias de sua vida. Mas de agora em diante, nunca deixarei ninguém tirá-lo de mim novamente. Nunca. Durante a investigação secreta sobre o passado de Cassie, Gabriel descobriu que ela não estava tão sozinha quanto o sistema de assistência social a fizera acreditar. Ele encontrou registros de uma avó materna em Ohio que havia passado anos procurando por sua neta perdida. Gabriel imediatamente usou sua influência para trazer a idosa para Nova York, proporcionando-lhe o melhor atendimento médico para que ela pudesse finalmente se reunir com a única família que lhe restava. Depois que a verdade foi exposta, Gabriel decidiu mudar Cassie, Mateo e Mia para uma casa segura em um subúrbio de Nova Jersey, longe da mansão Moretti que havia sido severamente danificada após o ataque da máfia russa. Era uma pequena propriedade escondida entre florestas de pinheiros, protegida por 10 guarda-costas de elite e um sistema de segurança de última geração. Gabriel acreditava que este lugar era seguro o suficiente para ele se concentrar em assuntos inacabados, incluindo levar Bianca perante o conselho das famílias da máfia
para ser julgada por traição. O que ele subestimou foi o desespero de uma mulher sem nada a perder. Bianca escapou da cela do porão na noite anterior à partida de Gabriel com a ajuda de Natasha Vulov, a filha de 28 anos de Nikolai e ex-amante de Gabriel, antes de ele conhecer Rosa. Natasha infiltrou-se na propriedade Moretti através de um túnel secreto que seu pai havia construído anos antes, quando as duas famílias ainda eram aliadas, e ela ajudou Bianca a escapar antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Natasha odiava Gabriel por abandoná-la para se casar com Rosa, e ela ardia com a necessidade de vingança, tanto por seu pai quanto por si mesma. Bianca e Natasha, duas mulheres feridas por Gabriel Moretti de maneiras muito diferentes, fundiram seu ódio em um plano mortal. Elas sabiam a localização da casa segura porque Bianca havia uma vez ouvido Gabriel mencioná-la durante uma conversa com Tommy. E elas sabiam que Gabriel teria que sair para lidar com as consequências do ataque anterior. Na terceira noite, depois que Cassie soube a verdade sobre Mateo, enquanto ela estava sentada na sala de estar lendo para Mia, enquanto Mateo dormia pacificamente em seus braços, uma explosão rasgou a noite tranquila. Antes que Cassie pudesse reagir, a porta da frente foi arrombada e dezenas de homens de preto invadiram como uma enchente. Tiros irromperam por toda parte. Guarda-costas caíram um por um e Cassie só pôde apertar Mateo fortemente contra o peito enquanto Mia gritava de terror ao seu lado. Marta estava lá, a governanta idosa que havia pedido a Gabriel para deixá-la vir junto para ajudar a cuidar das crianças. E quando ela viu os atacantes avançando, ela fez algo que ninguém esperava. Ela correu para a frente e se colocou na frente de Cassie e das crianças, braços abertos como um escudo vivo, gritando para que os deixassem em paz. Um tiro soou e Marta caiu, sangue se espalhando pelo chão de carvalho. Não, Cassie gritou, mas ela não podia fazer nada exceto segurar Mateo e apertar a mão de Mia, observando a velha governanta apertar o peito e ofegar por ar, seus olhos ainda tremeluzindo com vida apesar da forte hemorragia. Mia gritou o nome de Marta, a menina de 8 anos soluçando pela mulher que ela via como sua avó. E as lágrimas de Cassie escorreram incontrolavelmente. Então Bianca lhe apareceu, atravessando a porta estilhaçada com um sorriso cruel nos lábios. Ela parecia mais desequilibrada do que nunca. Cabelos loiros, selvagens, olhos azuis ardendo com loucura. Ao seu lado estava Natasha Volkov, uma mulher ruiva com beleza fria e os mesmos olhos azuis gelados de seu pai, olhando para Cassie com ódio indisfarçado. Olá, minha querida empregada. Bianca riu estridentemente. Ou devo chamá-la de mãe acidental? Você pensou que tinha ganhado, não é? Você pensou que Gabriel protegeria você e seu filho bastardo para sempre. Cassie se levantou, colocando Mia atrás dela, apertando Mateo firmemente em seus braços. Ela tremia, mas forçou sua voz a permanecer firme. O que você quer, Bianca? Eu quero o que é meu de volta, Bianca respondeu. Eu quero que Gabriel veja tudo o que ele ama ser tirado dele, assim como tudo foi tirado de mim. E eu quero você morta, Cassandra Monroe. Lentamente e dolorosamente, Natasha ordenou a seus homens que amarrassem Cassie e as crianças, as jogassem em um caminhão preto e partissem na noite. Cassie segurou Mateo e Mia perto, tentando acalmá-los enquanto seu coração se despedaçava de medo. Ela acabara de encontrar seu filho, acabara de começar a acreditar em uma nova vida, e agora tudo estava ameaçado pela loucura de uma mulher despojada de tudo. Onde você está, Gabriel? Cassie orou silenciosamente na escuridão do caminhão em alta velocidade. Por favor, venha nos salvar. O caminhão parou depois de mais de 1 hora de corrida pela escuridão. E quando as portas foram abertas, Cassie percebeu que eles estavam dentro de um enorme armazém abandonado em algum lugar nos arredores do Brooklyn. Ela foi arrastada para fora do caminhão junto com Mia e Mateo, empurrada por corredores sombrios
e finalmente jogada em um quarto úmido, com paredes de concreto cinza manchadas e uma única lâmpada nua piscando fracamente no teto. Mia chorou sem parar. A menina de 8 anos agarrada a Cassie como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar tempestuoso. Mattel chorou também, com fome e assustado, sentindo o terror irradiando de sua mãe, seus choros ecoando pela sala vazia como um apelo desesperado por ajuda. Cassie lutou para se recompor, sabendo que tinha que ser forte para as duas crianças, mas o medo apertava seu peito por dentro. Horas depois, a porta de metal enferrujada rangeu e Bianca entrou, seguida por Natasha e Nikolai Vulov. O chefe da máfia russa de 50 anos, com cabelos prateados e olhos azuis gelados, estudou Cassie com divertimento distorcido, como um gato saboreando a visão de um rato que estava prestes a despedaçar. Então esta é a mulher que enlouqueceu Gabriel Moretti, Nikolai disse com um forte sotaque russo. Devo admitir que ela é bonita o suficiente, mas não o suficiente para valer as vidas de um império da máfia inteiro. Bianca se aproximou de Cassie, seus olhos azuis brilhando com cruel satisfação. Você sabe, ela disse, eu tenho esperado por este momento por muito tempo. Desde o dia em que você entrou na mansão Moretti parecendo uma mendiga patética, eu sabia que você seria um problema. E eu estava certa, não estava? Você roubou meu marido. Você roubou minha posição. E agora você pensa que venceu porque encontrou seu precioso filho. Bianca riu, o som ecoando nas paredes de concreto como o grasnar de um corvo. Mas você estava errada, Cassandra Monroe. Eu vou fazer você pagar por tudo o que você me tirou. E começarei matando este bebê bem na sua frente. Ela arrancou Mattel dos braços de Cassie com força brutal. O bebê gritando histericamente enquanto era arrancado de sua mãe. Cassie avançou para pegá-lo de volta, mas 2 dos homens de Nikolai a seguraram com força. Ela gritou e implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Cassie soluçou, não machuque meu filho. Eu estou implorando. Eu farei o que você quiser. Por favor, devolva-o para mim. Bianca segurou Mattel e olhou para o bebê chorando com nojo. Este bebê deveria ter sido meu, ela disse amargamente. Eu planejei tudo perfeitamente. Eu fiz tudo certo, mas o destino zombou de mim. Meu filho morreu enquanto o seu viveu, e agora eu vou corrigir esse erro. Ela puxou uma arma de trás de sua cintura e a apontou diretamente para a cabeça de Mattel. Cassie gritou como um animal ferido, debatendo-se descontroladamente no aperto do guarda, a força bruta do instinto materno irrompendo dentro dela como um vulcão. Mia gritou também, a menina de 8 anos congelada de horror, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar. Dezenas de milhas de distância, Gabriel estava a caminho de volta para a casa segura, depois de se encontrar com famílias mafiosas aliadas, quando Tommy ligou com a notícia. O rosto de Gabriel transformou-se em uma máscara de pedra enquanto ele ouvia. E então ele começou a dar ordens ao telefone com uma fúria que Tommy nunca havia testemunhado em 20 anos de serviço. Reúnam todos, Gabriel rugiu. Todos, até os aposentados, até os feridos. Contatem a família Columbo, a família Gambino, qualquer um que me deva. Esta noite, nós apagamos Volkov de Nova York e eu pessoalmente cortarei a garganta de qualquer um que ousou tocar em minha família. Em 2 horas, um exército de mais de 100 pistoleiros foi reunido, incluindo homens de famílias mafiosas aliadas cujas vidas Gabriel havia salvado ou cujas dívidas ele havia pago com sangue. Eles localizaram a base de Vulov através de um espião que Tommy havia plantado anos antes. E enquanto a caravana de Gabriel rasgava a noite, todo o submundo de Nova York sabia que uma guerra em grande escala estava prestes a irromper. Gabriel sentou no carro, uma arma na mão, olhos cinzentos ardendo com o fogo do inferno. Ele não falou. Não precisava. Todos com ele entenderam que antes que a noite terminasse, haveria muito sangue derramado,
e a maior parte dele pertenceria àqueles que ousaram sequestrar a família da morte silenciosa. Enquanto o exército de Gabriel invadia o portão da frente, iniciando um brutal tiroteio que arrastou todos os homens de Volkov para o caos, Gabriel esgueirou-se sozinho por uma rota de esgoto subterrânea que Tommy havia descoberto em um antigo mapa da cidade. Ele se moveu como um fantasma na escuridão, eliminando cada guarda em silêncio. A faca em sua mão já manchada com o sangue de 7 homens, quando ele alcançou a sala onde sua família estava sendo mantida. Quando Gabriel arrombou a porta, a visão diante dele quase parou seu coração. Bianca estava no centro da sala, uma arma pressionada na cabeça de um Mateo que gritava em seus braços, seu rosto encharcado de lágrimas e distorcido pela loucura. Cassie ajoelhada no chão, contida por 2 guardas, sua expressão vazia de desespero. Mia encolhida no canto, grandes olhos castanhos congelados de terror. Nikolai e Natasha estavam por perto com armas levantadas, prontos para qualquer coisa. Gabriel. Bianca riu quando o viu, sua voz estridente quebrando como vidro. Você finalmente veio bem a tempo de ver seu filho morrer. Gabriel levantou a mão e deixou sua arma cair no chão em um gesto de rendição que ninguém jamais esperou da morte silenciosa. Bianca, ele disse calmamente, olhe para o bebê que você está segurando. Realmente olhe para ele. Ele é uma criança inocente. Ele não fez nada de errado. Você pode me matar se quiser, mas por favor, poupe-o. Bianca tremeu, a arma vacilando em seu aperto. Não finja que se importa, ela gritou. Você nunca se importou comigo. Você nunca me amou. Você se casou comigo porque precisava de um herdeiro. Você me olhou como uma máquina construída para dar à luz. E quando aquela empregada apareceu, você me jogou fora como um objeto velho. Eu perdi tudo, Gabriel. Tudo. Meu filho morreu. Meu marido ama outra pessoa. Minha dignidade foi esmagada. Eu não tenho nada mais. Cassie observou a arma apontada para seu filho, e algo feroz se acendeu dentro dela. Ela se soltou quando os guardas vacilaram, correu em direção a Bianca com uma velocidade que ela não sabia que possuía, e se jogou entre a arma e Mateo, abrindo os braços como Marta havia feito antes de ser baleada. Atire em mim! Cassie gritou, sua voz ecoando pela sala. Atire em mim se quiser, mas você terá que passar pelo meu corpo para alcançar meu filho. Você acha que conhece a perda, Bianca? Você acha que está sofrendo? Fui órfão aos 7 anos, criada em lares adotivos abusivos, espancada por um namorado, roubada do meu filho sem nunca saber. Eu sei o que é o inferno, e não deixarei você arrastar meu filho para ele. Bianca olhou para a mulher disposta a morrer por seu filho e de repente viu o que nunca tivera. O amor incondicional de uma mãe, a coragem nascida do instinto, o sacrifício sem hesitação. Bianca nunca amara Mateo daquela forma. Ela só o vira como uma ferramenta para garantir sua posição. E naquele momento, ela enfrentou a amarga verdade de que nunca fora digna de ser mãe. A arma escorregou de sua mão. Ela desabou no chão e soluçou, os gritos quebrados de uma mulher que perdera tudo e finalmente se confrontou. Naquele instante, Gabriel se moveu. Ele atacou Nikolai com a velocidade de um raio, tirou uma lâmina da manga e cravou-a direto na garganta do chefe russo antes que alguém pudesse reagir. Nikolai caiu, sangue esguichando, olhos azuis gelados escurecendo. Natasha gritou e atacou, mas Tommy e os homens de Gabriel irromperam naquele momento, subjugando-a e capturando todos os soldados restantes de Vulov. A batalha terminou em menos de 10 minutos, a partir do momento em que Gabriel entrou na sala. Mas aqueles minutos mudaram tudo. Gabriel abraçou Cassie e Mateo. Mia correu para abraçar seu pai e a mulher que ela passara a ver como mãe. 4 almas despedaçadas finalmente reunidas em meio ao sangue e ao caos.
Bianca foi entregue ao FBI junto com evidências de traição, tentativa de assassinato e tráfico de crianças. O julgamento ocorreu 3 meses depois, e Bianca Hartwell Moretti foi sentenciada à prisão perpétua sem liberdade condicional, encerrando a vida de uma mulher que vendeu sua alma por tudo o que o dinheiro podia comprar, apenas para perceber tarde demais que a única coisa que ela realmente precisava era algo que o dinheiro nunca poderia comprar. 6 meses após a noite sangrenta no covil de Vulov, a mansão Moretti havia sido totalmente restaurada e agora carregava uma nova presença, mais brilhante e mais quente, como se a própria casa estivesse se curando junto com as pessoas que viviam dentro de suas paredes. Gabriel tomou uma decisão que enviou ondas de choque por todo o submundo de Nova York quando ele anunciou sua retirada da posição de chefe da família Moretti e transferiu toda a autoridade para Tommy Greco, o leal braço direito que havia estado ao seu lado por 20 anos. Outras famílias da máfia ficaram atônitas, até desconfiadas. Mas Gabriel não se importava. Ele havia visto muito sangue derramado. Havia perdido muitas pessoas que amava, e ele não queria que Mateo e Mia crescessem nas sombras do mundo do crime da maneira como ele havia crescido. Ele converteu todos os ativos ilícitos em investimentos legítimos, fundou uma instituição de caridade chamada Rosa para ajudar crianças órfãs. E pela primeira vez em sua vida, Gabriel Moretti começou a viver como um homem comum. Em uma tarde de maio, quando as rosas no jardim estavam em plena floração e a luz do sol cor-de-mel preenchia o ar, Gabriel e Cassie se casaram. Não foi um casamento luxuoso como o que Gabriel teve uma vez com Bianca. Não havia centenas de convidados da elite, nenhuma na atenção da mídia, nenhum vestido de alta costura trazidos de Paris. Havia apenas uma pequena cerimônia no jardim, testemunhada por Martha, que havia se recuperado de seus ferimentos. Tommy e sua esposa. Rico sentado em uma cadeira de rodas, mas sorrindo com alegria tranquila. A avó de Cassie, trazida de Ohio depois de receber tratamento dos melhores médicos que o dinheiro de Gabriel podia comprar, e um punhado de amigos próximos. Cassie usava um vestido branco simples, seu cabelo trançado em cachos suaves por Martha e salpicado de pequenas rosas. E enquanto ela caminhava pelo gramado verde em direção a Gabriel, esperando sob o arco de flores, ele pensou que ela era mais bonita do que qualquer mulher que ele já conhecera. Mia serviu como florista. A menina de 8 anos em um vestido rosa pálido com uma cesta de pétalas e um sorriso radiante que nunca deixou seu rosto durante toda a cerimônia. Mateo dormia profundamente nos braços da avó de Cassie. O bebê de 4 meses, saudável e gordinho, sem saber que este era o dia em que seus pais se tornaram oficialmente marido e mulher, quando o pastor os declarou casados, e Gabriel beijou Cassie. Mia correu para frente e os abraçou. Então disse algo que fez lágrimas escorrerem pelo rosto de Cassie. "Posso chamar a Cassie de mãe?" Mia perguntou timidamente, mas com esperança em sua voz. "Eu sei que a mãe Rosa no céu não ficará brava porque ela me amava e quer que eu seja feliz." Cassie se ajoelhou e abraçou a menina com força, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. "Você pode me chamar de mãe a qualquer hora que quiser," ela sussurrou. "A mãe te ama, Mia. Te ama como a sua própria mãe." Uma semana após o casamento, Cassie realizou um ritual que há muito queria fazer, mas não tivera forças para isso. Ela levou a pequena urna que havia guardado por tantos meses para o cemitério Woodlawn, onde Rosa descansava, e a enterrou ao lado da primeira esposa de Gabriel. Embora as cinzas não fossem as de sua filha Esperança, como ela havia acreditado, mas do trágico filho de Bianca, Cassie ainda queria que aquele bebê inocente fosse sepultado adequadamente, tivesse um lugar para pertencer, para ser lembrado como uma vida que existiu, mesmo que por apenas 4 curtas horas. Ela colocou uma pequena lápide com uma inscrição simples,
Um pequeno anjo que retornou ao céu cedo demais. E ela ficou ali chorando, não de tristeza, mas de libertação. Gabriel ficou ao lado dela, segurando sua mão, e quando eles deixaram o cemitério, Cassie sentiu como se um peso tremendo tivesse sido levantado de seus ombros. Ela havia encontrado seu filho, construído uma família amorosa, deixado seu passado doloroso para trás, e agora ela estava pronta para seguir em frente com um coração aberto. Um ano após o casamento, a mansão Moretti estava repleta de risos de crianças e o cheiro de flores desabrochando no quente sol da tarde de junho. Cassie sentou-se no balanço de madeira sob a copa de um antigo carvalho, embalando em seus braços um pequeno anjo que acabara de completar 3 meses de idade. Uma menina com cabelos sedosos e pretos e lábios tão rosados quanto pétalas de rosa. Hope Rosa Moretti, a filha que Cassie e Gabriel receberam nesta primavera, após 9 meses de gravidez tranquila e um parto suave. Eles a chamaram de Hope para honrar o nome que Cassie uma vez deu à criança que ela acreditava ter perdido, e Rosa para homenagear a primeira mulher que ensinou Gabriel a amar. No exuberante gramado verde diante deles, Mattel, de 16 meses, dava seus primeiros passos instáveis, pequenas pernas bamboleando pela grama, enquanto Mia, de 9 anos, caminhava ao lado dele, mãos prontas para pegar seu irmãozinho se ele caísse. Gabriel estava a poucos passos de distância, ajoelhado com os braços abertos, sua voz gentil e encorajadora. Venha para o papai, Mateu. Você consegue. Mateu riu, olhos escuros tão parecidos com os de sua mãe brilhando de excitação. Então cambaleou em direção ao pai com passos tortos, mas determinados. Gabriel pegou seu filho, o ergueu alto e girou enquanto Mateu ria de puro deleite, seu riso claro ecoando pelo jardim. Mia correu para Cassie, sentou-se ao lado de sua madrasta e acariciou suavemente o cabelo de Hope enquanto o bebê dormia. Ela é tão linda, mãe, Mia disse ternamente. Eu prometo que serei a melhor irmã mais velha do mundo. Cassie sorriu e beijou a testa de Mia. Você já é a melhor irmã, ela sussurrou. Gabriel carregou Mattel e sentou-se ao lado de Cassie, acomodando seu filho em seu colo enquanto olhava para sua esposa com olhos cinzentos, que agora se aqueciam toda vez que repousavam em sua família. Eu ainda não consigo acreditar que esta é a nossa vida, ele disse suavemente, a emoção embargando sua voz. 1 ano atrás, eu era um chefe da máfia com sangue nas mãos e um coração congelado. E agora estou sentado aqui em meu próprio jardim, com a mulher que amo e 3 crianças incríveis. Às vezes eu acordo à noite com medo de que seja tudo apenas um sonho. Cassie encostou a cabeça no ombro do marido, um braço segurando Hope, o outro entrelaçado com a mão de Gabriel. Não é um sonho, ela disse. É destino. Eu uma vez pensei que minha vida não era nada além de perda e dor. Eu pensei que a felicidade não era feita para pessoas como eu. Mas agora eu entendo que às vezes o universo tira tudo apenas para nos dar mais do que jamais ousamos sonhar. Eu perdi meus pais, mas encontrei você. Eu pensei que perdi meu filho, mas ele ainda estava comigo. Eu uma vez não tinha nada e agora tenho tudo. Gabriel beijou o cabelo de Cassie, inalando o cheiro familiar da mulher que salvou sua alma. Você salvou Mattel aquela noite, ele sussurrou. Mas você realmente me salvou também. Você me ensinou que o amor não é fraqueza, mas a maior força que uma pessoa pode ter. Eles sentaram ali no brilho dourado do pôr do sol. 4 membros de uma família forjada através do sofrimento e da perda, agora saboreando uma felicidade que eles pagaram com sangue e lágrimas. Mattel deitava sonolento nos braços de seu pai. Mia se encostava em Cassie, observando sua irmãzinha, Hope, dormir, e Gabriel os abraçava a todos. O homem outrora chamado de morte silenciosa, agora querendo apenas ser conhecido como pai e marido. O bebê do chefe da máfia não comia, e uma empregada o alimentou com seu próprio leite e salvou sua vida. Mas a história nunca foi tão simples, porque o instinto de uma mãe reconheceu seu filho desde o início.
O sangue chamou o sangue, e o amor encontrou seu caminho de volta para corações partidos. Esta é uma história de perda e redescoberta, de escuridão e luz, de pessoas que pensaram que não tinham mais nada pelo que viver e se encontraram entre as cinzas da vida. Eles construíram uma família não da perfeição, mas da aceitação e do perdão, não apenas do sangue, mas do amor. Esta história nos lembra que, às vezes, os piores momentos se tornam o começo dos mais belos, que o laço de uma mãe é sagrado e inquebrável, que todos merecem amor, não importa quão sombrio seu passado possa ser, e que a família não é onde nascemos, mas onde realmente pertencemos. Queridos amigos, obrigado por ficarem com esta história até o fim. Como esta história fez você se sentir? Tocou seu coração? Fez você refletir sobre sua própria vida? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos ouvir as histórias que vivem profundamente em seus corações. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e entes queridos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes atualizadas todos os dias. Desejamos a todos vocês que assistem boa saúde, uma vida alegre e um coração sempre cheio de amor. Adeus por enquanto e nos vemos novamente no próximo